O sudário de Turim, ou Santo Sudário, é um pedaço retangular de pano onde se pode ver uma imagem tênue de um homem magro, cabeludo e barbudo. E a imagem dele está frente e verso. E este pano é feito de linho e mede 4,30 m por 1,10 m. Para os católicos, este pano teria coberto o cadáver nu de Jesus Cristo. E este pano, segundo alegam e acreditam os católicos, teria guardado Jesus Cristo por 3 dias até a sua ressurreição. Um dado curioso sobre esta imagem aparece mais bem definitiva quando vista em negativo fotográfico do que em sua própria coloração original. Alguns devotos católicos acreditam que se trata da própria mortalha que envolveu o corpo de Jesus após sua crucificação. E este tipo de doutrina é ensinado mundo afora no meio religioso católico. Mas será que tudo isso é verdade? Então, não é verdade. Qualquer assunto auspicioso que envolva religião ou vai ser mentira ou vai ser fake news. Nunca é verdade. E o consenso científico é bem claro, não é uma realidade. Isto porque tudo isso se trata de uma pintura que foi realizada por um artista anônimo por volta do ano de 1350. E os resultados dos testes de carbono 14 que foram realizados no século passado foram publicados na revista Nature no ano de 1989. Os testes de carbono 14, por exemplo, foram feitos entre os anos 70 e os anos 90. E os dados concluíram que o tal Santo Sudário não é lá bem santo. Tudo não passa de uma pintura que foi produzida entre os anos de 1260 a 1390. Os católicos mais fundamentalistas criticam o resultado, dizendo que os testes foram feitos com amostras contaminadas, portanto, não são válidos. Mas o artigo da revista Nature, publicado no ano de 1989, declara explicitamente que todas as amostras foram purificadas por métodos químicos e mecânicos, inclusive com uso de microscópio para detecção dos contaminantes. Fora que todo o complexo para fazer estas detecções e exames no sudário passaram por rigorosos testes de descontaminação, ou seja, esterilização. Além disso, o teste radiocarbono foi conduzido por 3 diferentes laboratórios e envolveu ainda amostras de controle, e todas foram corretamente testadas e datadas. Outra crítica feita pelos católicos alega que as tais amostras foram retiradas não do sudário, propriamente dito, mas de um remendo ou de um reparo invisível, que foram feitos com fibras medievais. Essa acusação também não tem embasamento e nem substância, porque não só o ponto de origem das amostras foi cuidadosamente selecionado por especialistas, como os supostos indícios de reparos no sudário são ilusórios. O sudário de Turim é uma fraude, e uma fraude retumbante. Essa mentira, bem versão tabajara, aparece pela primeira vez na cidade de Lille, na França, no ano de 1356, muito antes da datação por carbono 14, em 1903.
No ano de 1903, já se especulava que este sudário de Turim, na verdade, era um desenho, era uma pintura. Uma carta enviada à revista Nature apontava que a silhueta humana delineada no sudário tinha anatomia consistente com uma obra de arte gótica e não com um ser humano de verdade da época dos hebreus. As proporções e o ângulo dos braços deixam isto bem claro. E ainda tem mais. A mentira desta história fraudulenta, meia boca do sudário, não dá para engolir, porque a imagem do sudário, a imagem deste homem que aparece no sudário, é a figura ou desenho, sei lá o que, de um homem que tem características europeias. E se percebe muito bem isto a partir do seu cabelo, que está muito bem explícito de que não passa de um cabelo europeu, muito solto, muito esguio, é um cabelo de pessoas brancas, sem contar o fato do nariz, testa e boca, que são traços físicos de pessoas brancas, pessoas caucasianas, pessoas europeias e não pessoas negras, pessoas pretas, porque Jesus, sendo hebreu como era, não poderia ter estes traços europeus. Jesus não poderia ter estes traços brancos, uma vez que ele morou, viveu e morreu no Oriente Médio. E quem no Oriente Médio vai ter características puramente europeias, esbranquiçadas, como o homem na imagem deste pano bem chinfrim? É impossível que o homem, nascido na região do Oriente Médio, possa ter estes traços brancos dos europeus. Este pedaço de trapo mostra exatamente isto: o homem com cabelos brancos, que é incomum para pessoas negras. Nem é preciso ter testes científicos de laboratórios para sacar que tudo isto não passa de uma invenção fabricada pela religião. E tem outra: no período que foi feito esta imagem do Paraguai, na época, era muito comum a Igreja Católica produzir suas farsantes relíquias sagradas. E este famigerado embuste fraudulento sudário de Turim não passa de mais um trambique religioso. É mais uma falsificação produzida durante o período medieval, época em que o catolicismo religioso mentia, fabricando e mantendo uma coleção de relíquias religiosas de Cristo e dos santos. Esse negócio de santo sudário não é santo, é um negócio lucrativo e uma farsa retumbante. Não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal, dê o seu like. Deixe também seu comentário.